No vídeo de hoje nós vamos contar para vocês sobre a nossa história morando aqui no Canadá há quase 15 anos. Então, olha, é muita água que já passou embaixo dessa ponte. Vem com a gente que a gente vai contar tudo para você. E nós vamos fazer o seguinte, nós vamos responder as 10 perguntas que os nossos seguidores sempre fazem pra gente, tipo as top 10. Exatamente. Olha, eu sou Giza. E eu sou o Wagner. Aqui do Imigrante Motivado, direto do Canadá. Bom, Wagner, a primeira pergunta que muitos seguidores sempre nos perguntam é: de onde nós somos? De onde nós somos? Nós somos lá de Vila Velha, no Espírito Santo, Brasil. Mas você é capixaba. Eu sou capixaba porque eu fui lá na capital nascer lá, depois eu voltei para Vila Velha, e quem nasce em Vila Velha é Canela Verde. Então, eu sou Canela Verde, nascida em Vila Velha. Agora conta pra gente se você já esteve no Espírito Santo. Parece que o Espírito Santo, ali do Sudeste, é o estado menos visível, né? Mas é um estado tão lindo, né, Wagner? De praias lindas, gente. Um estado que tem praia 1h30, 2 horas para dentro. Você está nas montanhas, assim, com paisagens totalmente distintas, mas ainda tão lindas. E foi lá de Vila Velha do Espírito Santo que surgiu a ideia da gente morar fora, sair do país e mudar aqui para o Canadá. Agora, o que a gente fazia no Brasil? Qual era a nossa profissão antes de mudar para o Canadá? Essa é a segunda pergunta que mais chega pra gente. Qual era a profissão de vocês no Brasil? Bom, nós dois professores, eu estudei na Universidade Federal do Espírito Santo, estudei letras português, literatura de línguas portuguesas, de língua portuguesa, desculpa. E fui ser professora de português e espanhol. E eu, professor de matemática, com formação lá da Universidade Federal do Espírito Santo. Porém, uma coisa muito interessante é que, mesmo antes da gente se conhecer, os dois já tinham interesse de ter uma experiência fora do país. Então, quando a gente se conheceu, o Canadá depois apareceu na nossa vida e foi assim uma coisa bem natural pra gente. Exatamente. Bom, a outra pergunta que chega direto, quase todos os dias é: como que surgiu o Canadá na nossa vida? Bom, dois professores. Só para abrir um parênteses antes de chegarmos, né, falar um pouco sobre a nossa história para vocês terem uma noção de onde nós viemos, né? Sim, foi do Espírito Santo, mas tanto eu como o Wagner, nós viemos, né, de uma família, de um background de família simples, tá, gente? Aqui ninguém é rico, ninguém, sabe, tinha todas as condições perfeitas para emigrar para o Canadá, por exemplo. Então, por exemplo, para vocês terem uma noção sobre mim, Giza, eu cresci sem os meus pais. Fui órfã muito cedo, perdi os pais ainda criança e sempre acreditei que a educação seria o que quebraria paradigmas na minha vida, né? Através da educação. Então eu estudei, fui para a Universidade Federal, depois eu trabalhei, né, Wagner? Nós nos casamos antes disso tudo, a gente se casou bem cedo, né? Eu com 21 anos, Wagner com 24. E nós, então assim, dessa forma foi da onde eu saí. Claro que eu queria muito conhecer, né, o que estava fora do Brasil, outros países, mas para mim, naquela situação, naquele momento da minha vida, era uma realidade muito, muito distante. O mesmo para mim, também vindo de família humilde, com os pais sempre dando apoio, podendo estudar, estudando em escola pública, porém muito dedicado. E cheguei, né, virei professor de matemática, fiz pós-graduação, fiz mestrado, nós nos conhecemos, nos casamos. Um dia, trabalhando lá na faculdade onde eu estava trabalhando, um professor amigo meu chegou para mim e falou: olha, vou te falar uma coisa, estou me mudando para o Canadá. Exatamente. E aí a história começou. Ele me deu um link, né, do site da imigração e nós começamos ali a nossa pesquisa e a partir daí a gente não parou mais. O Canadá entrou na nossa vida
e em menos de 2 anos a gente já estava aqui no Canadá como residente permanente. Vale a pena dizer que até esse momento, né, da descoberta a respeito desse processo de imigração para o Canadá, Skilled Worker, nós queríamos sim ter uma experiência internacional, mas nós nunca tínhamos pesquisado a respeito de um processo de imigração para o Canadá. Até então nós nem sabíamos que existia esse processo de imigração para o Canadá especificamente. Então assim, foi realmente um divisor de águas e algo que abriu muito a nossa mente para essa possibilidade. A gente sempre fala que entre o sonho e a ação existe um abismo muito grande. Então, os dois tinham já o sonho de ter uma experiência de morar fora do país, porém a gente não sabia nem por onde começar. Não, exatamente. É por isso que esse canal ele existe, para compartilhar com vocês as nossas experiências, para a gente ser esse amigo que está compartilhando o link, Exato. a informação com vocês, para vocês começarem o processo de vocês aonde quer que vocês estejam. Exatamente. E o que a gente sempre fala, né? Não espere a situação ideal, o momento perfeito para que você dê o seu primeiro passo. Dê o primeiro passo agora, mesmo que as condições não pareçam as melhores. Foi o que nós fizemos. É verdade, é verdade. Quando a gente deu a entrada no processo de imigração, eu não falava inglês, tinha que aprender inglês em 1 ano, graças a Deus eu consegui as notas. A gente não tinha o dinheiro do professor de escola pública no Brasil, vocês sabem como é que é, mas em 1 ano Deus mandou os recursos através dos nossos trabalhos que foram aparecendo. Isso é história para um outro vídeo. E a gente nunca teve experiência de viajar para fora do país. Primeira vez que Giz andou de avião já foi para fazer exame médico para vir para o Canadá. Exatamente. E a segunda vez sua, né? Provavelmente. Então a gente assim, eu falo, se deu certo pra gente, pode dar certo pra você. Porque nós aqui não somos mais especiais que ninguém, absolutamente. Então, o céu é o limite. A outra pergunta que sempre chega, que a gente meio que pincelou na resposta anterior, é qual foi o processo de imigração que nós escolhemos para chegar aqui no Canadá? Essa é uma pergunta muito boa, porque quando ele me deu o link sobre a imigração, eu descobri, dá para morar em outros países de forma legal. E ele é esse amigo que o Wagner acabou de falar, né, que apresentou a imigração para o Wagner. Exatamente. E aí eu fui ver que tinha processo de imigração para Austrália, Nova Zelândia, Canadá, vários tipos de processos para cada país desse. Nós estudamos todos os processos e identificamos que o processo Skilled Worker, que é de trabalhador qualificado, que hoje no processo de imigração é chamado de Express Entry, era a melhor opção para a gente. Então a gente fez o teste que a imigração apresenta lá. A gente viu que nós tínhamos a pontuação mínima para imigrar e colocamos todas as fichas ali e graças a Deus deu tudo certo. Graças a Deus deu tudo certo. E assim, foram 2 longos anos de espera no Brasil, porque como o Wagner falou, nós começamos esse processo do Brasil na incerteza até o último momento de que seríamos aprovados para esse processo. Porém, a nossa vida ela meio que ficou estagnada, parada, porque o foco era realmente total no Canadá. Um parênteses, um exemplo para vocês, por exemplo, era o nosso sofá precisava ser trocado. E aí nós pensamos, mas vale a pena trocar? Porque se a gente vai indo para o Canadá ano que vem, a gente vai ter que comprar coisas lá para nossa casa. Então, joguei uma manta no sofá, cobri lá o que precisava ser coberto e fomos levando. Então, foram 2 longos anos. E se você quer saber qual é o processo que melhor se encaixa no seu perfil, a gente recomenda muito, em primeiro lugar, dar uma olhadinha no site do governo, porque essas regras, os projetos, os programas estão sempre mudando. E a segunda melhor opção é seguir a gente aqui no YouTube, porque a gente está sempre compartilhando informações sobre imigração e vida aqui no Canadá. Então já aperta esse sininho e compartilhe com seus amigos para esse canal começar a crescer e o YouTube entender que a informação que a gente está compartilhando aqui com você é importante para outras pessoas também. Exatamente. Se você está gostando desse vídeo, se você já curte os nossos vídeos, não esquece de deixar o seu comentário, é tão importante pra gente. Aqui, ó, comenta. E é lógico, né, que quando as pessoas descobrem que nós viemos através do Skilled Worker,
o processo de imigração Skilled Worker, as pessoas perguntam, mas conta pra gente como foi esse processo. Vou deixar o Wagner contar com detalhes. Ele foi o aplicante principal, eu fui a acompanhante. Mas só para lembrar para você que esse processo, né, nós aplicamos em 2007. Então já tem muito tempo, muita coisa já mudou de lá para cá com esse processo. Então vou deixar para o Wagner falar como foi lá atrás, em 2007. Muito papel, muita documentação, muita organização. A gente acabou com uma pasta fichário dessa grossura que nós temos até hoje com a gente, com toda a documentação, fora tempo de estudo, porque tem que fazer a prova de proficiência da língua. No caso, eu escolhi o inglês, estudei para fazer o IELTS e consegui a pontuação. Juntei toda a papelada, documentação com tradução juramentada, mandamos tudo para a imigração e desenvolvemos aí a síndrome da caixa de correio. Poderia passar pelo portão ali 3 vezes por dia, as 3 vezes eu olhava a caixa do correio para ver se tinha chegado alguma comunicação da imigração. Foram 23 meses muito longos esperando a última carta dizendo: vocês foram aprovados. Exatamente. E que alívio quando nós recebemos essa carta, porque nesse processo, como haviam muitas incertezas ao longo desses 23 meses, né? 23 meses? Uhum. Isso. Pouquíssimas pessoas sabiam que nós estávamos nesse projeto por conta dessa incerteza, né? E quando nós recebemos esse ok, realmente pronto, está finalizado, está completo, está certo, foi quando nós pudemos também comemorar, né, essa grande vitória, realmente parar e sentar e organizar de forma muito prática aquilo que nós já estávamos planejando há 2 anos, mas que era só no âmbito assim, meio ali por cima, na superfície do negócio, agora era real, então a gente tinha que realmente estabelecer um plano concreto e falar para as pessoas, né, os amigos, os familiares, a respeito dessa mudança. Então, pra gente foi muita coisa, muitas emoções ao mesmo tempo. Compartilhar tudo, depois começar a vender os móveis, ver a casa se esvaziando. A casa foi ficando vazia, tipo, não tinha nada dentro de casa, ao ponto que a gente teve que começar a dormir na casa da minha mãe, porque já tinha vendido a cama, o colchão, tudo para levantar mesmo dinheiro para a gente trazer para o Canadá, e porque a gente também não ia deixar nada lá, porque a gente estava com a cabeça de que a gente ia vir fazer o negócio dar certo. Exatamente, é isso que eu ia comentar. Nós saímos do Brasil com uma única opção: vai dar certo. Isso. Então, nós não viemos assim, se não der certo a gente volta. É lógico que a gente sabia que essa sempre seria uma opção, e é até hoje. O Brasil sempre vai ser uma opção, graças a Deus por isso. Mas, quando nós saímos naquele momento, era assim: vai dar certo, estamos indo morar no Canadá. E até mesmo escolher aquilo que nós podíamos trazer com a gente para cá dentro das malas foi uma decisão muito difícil, porque existia um espaço muito pequeno para certas coisas que tinham um valor sentimental muito grande pra gente. Por exemplo, fotos, álbuns de casamento, de formatura da nossa filha crescendo e tudo mais. Então, tudo que a gente pôde trazer em 6 malas, nós trouxemos. Mas você trouxe a panela de pressão também, Gesa. Gente, porque não é de valor sentimental, não é, mas eu achava, acredito, tinha que lembrar disso, né? Gente, é cada coisa. Panela de pressão. Aqui tem panela de pressão, tá, gente? Na minha cabeça não tinha panela de pressão. Então Como eu falei, é que não vai posso ficar sem feijão, gente. Não pode. Eu vou pra qualquer lugar, mas o meu arroz e feijão tem que ter. Então, pra garantir, eu trouxe a panela de pressão. Arrependi, porque o negócio ocupou 1/4 do espaço da mala praticamente. Mas tudo bem. Uma outra pergunta que sempre chega, e eu entendo perfeitamente as pessoas quererem saber, como foi a nossa chegada aqui, né? Então, assim, depois de todo esse processo aí de se desfazer de tudo que a gente precisava, chegamos aqui, nós chegamos em setembro, então tava começando já o final do verão, começando o outono. Eu, particularmente, senti um pouco o choque mesmo térmico, né? Pra mim já tava muito frio. Mas não estava frio, tá, gente? Não estava frio, mas pra mim, naquele momento, sim. E eu fiquei vislumbrada com tudo. A chegada, nós tivemos um casal de amigos muito queridos que nos deu todo o apoio nesse início, nos recebeu, sabe? E isso faz uma grande diferença, você ter um ponto de apoio.
né? Mas eu fiquei vislumbrada com tudo. Eu andava nas ruas, eu via as casas sem muro, né? Sabe, as crianças, aquela tranquilidade, aquela paz, né? Aquele silêncio. E eu ficava vislumbrada com essas pequenas coisas. Demora um pouco para processar, pessoal, porque é muita informação visual, auditiva, de tato, pessoas falando ao mesmo tempo. Eu tinha a impressão, por exemplo, que em algum momento todas as pessoas iam parar de falar inglês e iam começar a falar português, como era nas aulas de inglês. Só que nunca aconteceu. A mesma coisa a questão visual, porque são pessoas novas, lugares novos, é muita informação. Então, o início, a chegada dá um baque total, e aí você vai deixando aquela informação cair aos pouquinhos, a ficha vai caindo e aos poucos você vai se adaptando. Exato, e assim, é claro, né, que no início é um vislumbre porque você está como um turista. Tudo é novidade, aquilo que você só via em fotos, em vídeos, agora é ali real para você, né? Porém, a questão desse início na chegada, como o Wagner falou, tiveram alguns impactos. Por exemplo, eu percebi que todo mundo só falava realmente inglês onde eu fosse e o meu inglês era praticamente nenhum. Então, esse início foi muito difícil por conta da minha falta de inglês, porque eu sempre fui uma pessoa muito comunicativa, imagina, professora no Brasil, né? Sempre gostei de me comunicar, e aqui eu me via assim totalmente podada nesse início, porque eu queria me expressar, eu queria falar com as pessoas, me comunicar, e eu não conseguia. Então, pra mim, mas isso só me motivou, ao invés de me desmotivar, isso me motivou a me dedicar ainda mais aos meus estudos. Então, assim que eu cheguei na segunda semana, eu já estava estudando inglês para tentar recuperar o tempo perdido, né? Que eu não consegui aprender inglês no Brasil. Então, por isso que a gente quer falar com você que o inglês, ele é importantíssimo no seu plano Canadá, na sua vinda para o Canadá. No lado do inglês, se for francês, o francês, mas o domínio da língua, ele é imprescindível, porque ele te limita muito, né? Qualquer contato humano que você vá fazer e você vai fazer, vai exigir aí o domínio da língua. Então, como o Wagner falou, não façam o inglês onde as pessoas viram e falam em português com você, como ele imaginou que iria acontecer aqui. Estude inglês com nativos, de preferência quem nem fale português, porque você vai ser forçado a de alguma forma se comunicar, se fazer entender e entender o que o outro está falando. E dá certo, no final dá certo, com o tempo só melhora. Então a nossa indicação para você que está levando a sério o seu Plano Canadá é você clicar aqui no link da descrição, aqui no Hansa. Já clica na descrição, faça a sua primeira aula aí de nivelamento, sua primeira aula gratuita para eles nivelarem onde você está no seu nível de inglês, e é um valor super acessível, já começa hoje, não deixe para amanhã. E aí, a próxima pergunta é: aonde vocês moram? Toda semana essa pergunta chega. E antes de você responder, eu acho que chega muito essa pergunta, principalmente no Instagram, @imigrantemotivado, porque nós sempre estamos mostrando aqui onde nós moramos, essa região, o nosso bairro. E aí vem um monte de pergunta: onde vocês moram? Tem casa para vender aí? Quero morar aí. Quero morar aqui. Quero ser seu vizinho. Então, pois é. Então, onde nós moramos, Wagner? Nós moramos no interior da província de British Columbia, numa cidade chamada Kamloops, Kamloops. Consegui. E ela tem 100 mil habitantes, mas não é cidade do interior igual no Brasil, não. Aqui tem de tudo, tem universidade, tem hospital, supermercados, hipermercados, você tem de tudo aqui, nada falta. Verdade, gente, tem toda a estrutura de uma cidade com tudo que uma cidade realmente precisa, não precisa sair daqui praticamente para nada. Então, a cidade hoje tem mais ou menos 100 mil habitantes, como o Wagner falou. Acho que falou, né? Falei? Opa! E é uma cidade super tranquila, nós estamos a aproximadamente 3 horas e meia de carro daqui até Vancouver, então a hora que dá vontade de passear numa cidade grande
A gente pega o carro e está em Vancouver, que é muito bom. Tem uma outra cidade também maior que Kamloops, aqui pertinho, mais ou menos 2 horas, 1h30, 2 horas de carro, que é Kelowna, que é linda também, tem mais brasileiros do que aqui na nossa cidade. Então aqui que nós moramos, no interior da província de British Columbia, aqui do lado do Pacífico. E uma outra pergunta que sempre chega pra gente é: quais foram os nossos primeiros trabalhos aqui? Como que nós começamos aqui no Canadá? Bom, meu primeiro trabalho, porque eu não tinha nenhum nível de inglês, né, como vocês já sabem, foi como housekeeping numa casa onde a pessoa queria alguém que falasse espanhol. Então foi perfeito, meu espanhol era meio quebrado, meio portunhol, mas no final deu tudo certo. Eu trabalhei 1 ano limpando, cozinhando e cuidando das crianças dessa família, de segunda a sexta. E aí o meu segundo, só que eu estudava inglês ao mesmo tempo, ia pra escola, estudar inglês e tal. E aí o meu inglês foi melhorando, eu consegui um trabalho então na Tim Hortons, que é uma cafeteria, né, uma lanchonete aqui no Canadá, muito conhecida. E aí eu fiquei 2 anos nessa lanchonete e estudando também. E depois disso eu fui fazer o curso de Care Aid na universidade aqui da cidade e foi minha primeira profissão, Care Aid. Águas rolaram, passaram, hoje eu trabalho na enfermagem psiquiátrica. E o primeiro trabalho que eu consegui com inglês que a imigração exigia foi trabalhar de padeiro na cafeteria Tim Hortons. Foi o melhor trabalho que eu consegui. A gente trabalhava de mãos dadas. Brincadeira, não. Trabalhei ali por 6 meses, depois fui trabalhar num escritório na parte de imóveis. Dali eu saí, voltei a estudar, voltei para a faculdade aqui, fiz o curso de engenheiro tecnólogo, trabalhei então depois numa outra empresa e por 4 anos e meio como coordenador de projetos. E agora eu trabalho numa empresa maior ainda como gerente de projetos, porque ano passado eu tirei a minha licença PMP de gerente de projetos. Tá aí, então, todas as perguntas top 10, na verdade, top... Nada, tem mais ainda! Top 8! Ainda tem! O que vocês fariam de diferente? Acho que você já comentou. Eu falei o inglês, gente. O inglês. Com certeza, se eu voltasse ao tempo, se eu voltasse no tempo, teria sido realmente aprender esse bendito desse inglês, de vir com um inglês um pouco melhor. Com certeza não teria trabalhado de housekeeping, não teria, né, teria passado uns menos perrengues, digamos. E essa parceria que a gente tem com essa escola de inglês que fica lá em Toronto, a Hansa, vale a pena você dar uma olhada e adquirir aí primeiro o teste de nivelamento e também a primeira aula grátis. Exatamente. E a última dica para quem quer imigrar: começa a agir. Lembra que eu falei no começo, entre o sonho e a ação existe um abismo muito grande? Se eu ficasse lá esperando, se Giza ficasse lá esperando, nós estaríamos até hoje no Brasil. A partir do momento que nós começamos a agir, colocar um pé na frente do outro, as coisas começaram a acontecer. Por quê? Quando os dois combinam alguma coisa aqui na Terra, essa coisa é conectada lá no céu. Então, se você tem um plano de imigração, se você tem esse desejo de estar assistindo esse vídeo e se conectou com a gente, continue assistindo os próximos vídeos, porque tem muita dica, mas começa a colocar esse plano em ação. Exatamente. Nós queremos agradecer vocês que chegaram até aqui com a gente neste vídeo e convidar vocês também a seguirem a gente lá no Instagram, porque a gente está muito ativo por lá, mostrando o nosso dia a dia aqui no Canadá. Muito obrigado e até a próxima.